precisar de um copo e meio tipo requeijão. Esse copo equivale a 250 ml, tá? Então vou utilizar aqui um copo e meio tipo requeijão, fazendo aqui meia receita, tá? Esse bolo é especial. Vou precisar de 250 gramas de manteiga ou margarina, tá? Porque ele é um bolo amanteigado. Vou bater até formar um creme, né? Como naquele você já conhece dos meus bolos, tá certo? E adicionar os ovos, né? Como eu já falei, clara em neve não é necessário. Mas se você quiser manter aquele bolo tradicional, você adiciona clara em neve, tá? Vou bater aqui até cremar, tá? E se você quiser acelerar o processo, você já pode colocar os ovos aqui antes de formar o creme, viu? Também é uma saída. Pronto, bati até cremar, vou adicionar os ovos quebrados separados, né? Porque para não ter risco de estrago, vou adicionar aqui um a um, tá? Dá uma batida rápida e adicionar os ovos. Pronto, aqui ó, mesmo procedimento, cremado. Se você quiser opcional colocar uma colher de sopa de essência de baunilha na hora que estiver batendo, né? Agora aqui eu vou alternar 2 copos, que eu já mostrei, né, de requeijão, aqui, de farinha de trigo, tá? Com meio copo de achocolatado, aquele 2%, Nescau, que sempre é o melhor e na minha preferência, né? E meio copo de cacau em pó 50%, que dá um total de 1 copo, né? Então, meio de achocolatado, meio de cacau 50%. E 2 copos de farinha de trigo. Essa medida aqui equivale a 250 de ml, né? 250 ml, a medida é 250 ml. Então, eu sempre me perguntava por que tanta manteiga, vamos dizer assim, né? Ou margarina. Porque, em relação aos outros bolos, é porque esse cacau, ele puxa a gordura, né? A gente vai aprendendo, né, nos programas aí, e aí descobrindo que esse cacau, quanto menos açúcar ele tiver, mais gordura ele perde. Tanto que o cacau deixa o bolo seco por isso, então é necessário ter mais gordura. Então aqui eu vou adicionar a farinha peneirada, né? Mexer, alternar com o meu cacau, né? O chocolate e leite, tá? Nesse caso aqui são 200 ml de leite, não é o copo medida não, 200 ml, ele é um pouco menos, tá? Então aqui você vai adicionar 200 ml. No final você vai colocar meia colher de sopa de fermento, tá? Então esse bolo, gente, ele é um bolo específico de chocolate, tanto que as medidas aí vocês vão notar que ele é diferente do meu bolo amanteigado, né, que eu postei, padrão, né? Aqui é um bolo diferente, por isso, é uma receita específica. No meu bolo de amanteigado eu adiciono cacau e chocolate, né, vamos dizer assim, 50%, mas aqui não, que é um bolo específico, tanto que as medidas são diferenciadas, tá? Porém é um bolo extremamente saboroso. Então aqui eu vou adicionar logo o restante. Volto a frisar, se você não tiver a medida do copo, qualquer medida de 250 ml, que equivale a esse copo tipo requeijão. Vou colocar aqui logo o fermento. E não se espante, porque realmente, como ele é um bolo que leva muito chocolate, tá? A massa fica leve e aí o fermento é pouco, senão ele fica muito fofo e quebradiço,
tá? Já fiz essa experiência. E aí, ao colocar mais fermento do que a medida, para o meu bolo amanteigado, eu quis transferir a mesma quantidade e aí o bolo ficou extremamente quebradiço. Então aqui, ó, você vai misturar, ó, com a massa, tá ficando a massa bonita, o 200 ml de leite, colocar em assadeiras untadas e enfarinhadas. Ó, essa medida aqui eu tô fazendo é um bolo de 18 centímetros, tá? Vou utilizar assadeiras de 18 centímetros. Porém, você pode, como ele tá ficando, ó, massa encorpada, né? Você pode optar aqui por uma assadeira de 25 centímetros, tá? Ou duas de 20. Misturei, incorporei bem os ingredientes. Aqui está o resultado da massa, ó. Que massa linda, massa bonita, encorpada, como toda massa amanteigada, tá? Então vou colocar aqui em assadeiras de 18, tá? Então vou dividir aqui minha massa, tá? Como eu já falei, eu gosto de trabalhar com 3 assadeiras, porque eu não preciso ficar cortando o bolo, né? Então divido aqui, ó, em 3 partes iguais. E você tem essa massa aqui, ó. Que massa, viu? Essa massa, ela é muito boa. A saudosa Kátia Pellegrini, a professora maravilhosa que nos deixou tão cedo, tá? Então aqui eu vou espalhar para não formar a barriguinha, né? Só cortar assim no meio. E aqui eu tenho 3 bolos. Se um ficar um pouquinho maior do que o outro, aí na hora de dividir, de distribuir, normalmente eu gosto de uma base maior e um topo menor. Normalmente também eu escolho isso. Deixo a base do bolo um pouquinho mais grossa, a parte de cima um pouquinho mais fina. Vou levar aqui essa linda massa, ó. Rendeu 3 formas de 18. E vou levar para assar forno de 200 graus, porque é bolo amanteigado e você sabe que requer uma temperatura mais forte, né? Então levar aqui até desfiar o palitinho e ele sair sequinho. Aqui o resultado, nosso bolo super fofinho, delicioso. Agora eu vou montar para decorar. Bom, meu bolo está aqui prensado na veladeira. Passei uma camadinha fina de chantilly só para ajudar na fixação da grade. E a gente vai fazer a grade de chocolate, como já ensinei naquele vídeo. Fazer movimentos de zigue-zague, tá? Até cobrir toda a folha de papel manteiga, tá? Papel manteiga na altura do bolo, para quando você for encaixar, ficar certinho, né? Dependendo também, se você quiser passar um pouco a altura, não tem problema. E aqui eu vou deixar o mínimo de espaço possível, tá? Entre os furos da grade. Se você quiser fazer outro formato, circular, você pode fazer. Preencher aqui. Vou aguardar meu chocolate dar minha cobertura, né? Dar uma ligeira secadinha para eu prensar nele. Enquanto isso, aqui o papel manteiga eu cortei na altura do bolo. Ó, tá vendo aqui? Passando um pouquinho. E aí eu vou unir essas duas pontas. Eu divido para facilitar a colagem nas laterais, tá?
Vou abraçar esse bolo aqui até um pouco na metade, aí depois eu venho com a outra parte, abraço ele para fechar. Ou se você quiser, pode fazer o papel, a circunferência toda de uma vez só, e aí unir e deixar só uma faixinha no encontro dela. Isso aí fica a seu critério. Tá? Então aqui, ó, tô esperando ele dar uma secada. Enquanto isso, como o bolo já vai estar gelado, na hora que eu abraçar ele vai ser questões de 1, 2 minutinhos para esse chocolate estabilizar. Bom, agora eu vou abraçar o bolo. Quanto mais seca, vamos dizer assim, firme esse chocolate estiver, mais detalhada a grade fica. Se você não deixar ele dar uma, vamos dizer assim, endurecida, na hora que você colar, ele vai ficar toda essa gradinha deformada. Aí é questão mais de gosto seu. Então eu vou pegar aqui meu papel manteiga com cuidado e abraçar meu bolo. Aqui eu passo a mão para fixar na massa. Se esse bolo estiver bem gelado, ele endurece quase que instantaneamente. Se não, para sua segurança é melhor você levar à geladeira. Que é o que eu vou fazer aqui. Vou levar à geladeira para auxiliar no processo aqui de endurecimento dessa coisa. Enquanto isso, eu já fiz aqui a complementar, tá? É o tempo também que ela vai endurecendo, a grade vai endurecendo, e para quando eu tirar da geladeira, já colocar essa segunda etapa. Pronto, como eu falei para vocês, tirei da geladeira, vou tirar o papel manteiga em volta. Quando a gente coloca ele bem sequinho, a grade fica vazada, tá vendo? Isso quer dizer que na hora que eu apliquei, o chocolate estava duro. Se o chocolate estiver ainda mole, ele deforma a grade como está aqui, tá vendo? Não fica o efeitozinho bem definido. Vou colocar aqui a grade complementar. Abraçar meu bolo aqui. Tá. Gosto de fazer em 2 etapas. Nesse encontro aqui, ó, que é o encontro delas, deixar bem firme para não correr o risco de no transporte quebrar, tá? Pronto, agora a gente vai tirar, tá? E aí tá seu bolo todo gradeado de chocolate. Agora aqui é só dar acabamento em bico, na base, colocar alguma coisa. Eu vou colocar brigadeiros aqui, beijinho, para finalizar. Bora, tô com ajuda aqui especial para fazer o bolo da mamãe. Você bote um no meio. Aqui. Isso, no centro. Ai. Aqui. Agora você vai botar um aqui, fazer tipo relógio. Ai. Um aqui. Isso. Chega só um pouquinho mais para lá. O outro aqui. Outro. Aonde? Aqui, para formar tipo um reloginho. Ai. Oi. Deixa eu pegar esse que tá maior. Você pegou um pequeno. Pronto. Agora bota um de um lado e outro do outro aqui. Aqui. Ai. Aqui. Isso, chega só um pouquinho pra cá. E o outro ali. E o outro aqui. Pronto, sobrou um aí pra você comer. Depois.